Como a pastora já anunciou aqui, o nosso tema é Isaías capítulo 54. E eu quero ler com vocês a partir do versículo 1. Você pode abrir sua Bíblia lá no versículo 1. Esse texto, ele é, diga assim, prioritariamente para Israel. Mas diga assim: eu herdei por herança. Amém? Vamos lá, Isaías capítulo 54, no versículo 1. Se você tiver com sua Bíblia aí na mão, você acompanha na Bíblia. Se você estiver sem Bíblia, você pode ler no telão. Eu vou ler aqui no meu papel. Versículo 1 diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegria, com alegre canto, e exclama, tu que não tiveste dores de parto, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, obrigado, e estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação, pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez, porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é o chamado Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e do espírito abatido, como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Você pode fechar os teus olhos? Vamos falar com o Senhor por um instante. Senhor, antes de mais nada, nessa noite, nós queremos orar pela vida de Kelly, que se encontra agora hospitalizada, e nós queremos levantar as nossas mãos santas. Levantamos as nossas mãos como igreja nessa noite, e nós damos uma ordem à morte. A morte, você foi tragada pela vitória. Você perdeu. Senhor, nós damos uma ordem agora para que a doença tire as mãos da vida de Kelly agora. Em nome de Jesus, nós abençoamos aquele leito, abençoamos tudo que está sendo feito ali, Senhor, e te pedimos um livramento agora, Senhor, em nome de Jesus, para a vida da tua filha. Pai amado, fala conosco nessa noite, Senhor, nos dá a tua palavra. Essa palavra vai guiar o nosso ano, Senhor. Fala conosco, abre os nossos ouvidos e os nossos olhos espirituais, Senhor, para compreendê-la em nome de Jesus. Amém? Meu irmão, minha irmã, queria que você abrisse os seus ouvidos e seus olhos espirituais essa noite, amém? Nunca participe de um culto do dia 31 de dezembro, nunca ouça uma palavra do dia 31 de dezembro como se fosse uma palavra comum. Essa palavra ela pode nortear o teu ano, você pode viver por ela. A palavra desse ano, esse ano foi o ano da fé, e eu conversava com os discípulos da rede de homens, e eu disse para eles, nós andamos por fé, não é verdade? Todos concordaram. Nós fomos desafiados do primeiro até hoje, do primeiro dia até hoje, nós somos desafiados a andar por fé. Aqueles que compreenderam a palavra, irmãos, desfrutaram de muitos milagres. Eu desfrutei de muitos milagres, eu desfrutei de muitos livramentos, de muitas coisas que o Senhor me deu, e eu tenho certeza que a maioria de vocês também. Quem viveu algum milagre aqui por fé? Amém? Então a palavra é verdadeira. Esse texto, se um judeu ler, quando um judeu lê, ele sabe que esse texto se refere a Sara. As matriarcas de Israel, elas todas têm promessa. Os patriarcas de Israel, todos têm promessa. As promessas que Deus nos faz, elas são anunciadas a todos os ouvidos, em mais alta voz,
no tom mais claro possível, você, seus parentes, anjos e demônios ouvem as promessas do Senhor para você. Não é verdade? Você acha que Satanás vai ficar à toa aí se ele souber que Deus vai te dar alguma coisa? Você acha que o nosso adversário não vai procurar fazer nada se Deus disser que ele vai te colocar em um lugar tal? Se Deus disser que vai te dar alguma coisa, que vai fazer algo contigo, você acha que o teu adversário, a palavra é adversário, você acha que o teu adversário não vai fazer nada? Eu gosto de assistir algumas lutas de UFC. Não se escandalize comigo. E eu ouvi uma estratégia, esses dias, a semana, onde um lutador brasileiro ia lutar contra um americano, e aquela luta havia sido agendada apenas 14 dias antes. Geralmente as lutas são agendadas com 2 ou 3 meses de antecedência, para que os lutadores tenham tempo de estudar as estratégias do outro lutador. E dessa vez não tinha tempo. E a equipe técnica desse lutador brasileiro, ele não sabia ao certo o que fazer, porque não tinha tido tempo de estudar a estratégia do outro. Mas alguém fez uma postagem no Instagram, alguém da equipe do adversário do brasileiro fez uma postagem no Instagram do aquecimento dele. O técnico do brasileiro chamou ele e disse assim: olha, eu acabei de ver no Instagram. Aleluia, né, irmão? Pensei que ele ia entrar aqui na igreja. É porque a gente trocou o telhado e saiu o isopor. E aí a gente está colocando ainda, por isso que o barulho está entrando muito. E aí esse técnico chamou o brasileiro, lutador, a quem ele treinava, e disse assim: eu acabei de assistir um Rios do teu adversário. E eu vi ele se aquecendo, e ele está com algum problema no ombro, que ele está batendo muito baixo quando ele bate com a direita. Quando ele te socar com a direita, tu devolve a ele com a esquerda. E foi assim na luta. Na primeira tentativa do adversário do brasileiro, de atingi-lo com a direita, a mão direita dele ficou baixa e ficou sem guarda, e o brasileiro nocauteou ele. Em 2 minutos de luta. Você acha que o teu adversário, que tem muito mais do que 6.000 anos, 10.000 anos de experiência com seres humanos, ele não sabe como te atacar? Ele sabe. Se Deus te dá uma promessa, essa promessa ela é declarada nos céus e na terra. Ao mesmo tempo que o teu adversário, ele sabe teus pontos fracos, ele sabe do que você é capaz, ele conhece os teus pecados, tuas fraquezas, teus pontos baixos, ele vai te atacar naquilo. Você também conhece as Escrituras e a palavra de Deus. Então você tem que andar nessa linha. Se há uma promessa, eu vou conquistá-la. Diga assim: se há uma promessa para mim, eu vou conquistá-la. Pois bem, a promessa para Abraão era que ele, para Abrão, é que ele seria Abraão. Abraão significa o que, irmãos? O que significa Abraão? Pai de multidões, pai de muitas nações. Ou seja, ele ia ter muitos filhos. E como você ataca alguém que você sabe que vai ter muitos filhos? Você ataca com esterilidade. Ou você torna o homem estéril, ou você torna a mulher estéril. No caso de Abraão, a sua esposa era estéril. Ela não podia ter filhos. E o versículo diz assim: canta alegremente, ó estéril, que não deste a luz. Você que não sabe o que é dar a luz, cante alegremente. Era uma palavra de fé para Sara. Você conhece a história de Sara, amém? A história de Abraão, a história do nascimento de Isaac, a história de Agar, a serva, e do Ismael. Você conhece a história?
A promessa era para Sara, e Sara teria Isaque, mas Sara não creu o suficiente. Abra sua Bíblia lá em Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. Versículo 21 diz assim: Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Diga segundo a carne, mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, diga alegóricas, simbólicas. Porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é, qual é o nome dela? Agar. Versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual da época de Paulo. Ok? Não leia esse versículo achando que é Jerusalém de hoje. É Jerusalém de Paulo, da época dele, ok? Vamos ler de novo o versículo 25. Ora, Agar é o Monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos, mas a Jerusalém lá de cima é livre, diga aleluia, a qual é nossa mãe, diga amém, porque está escrito, alegra-te, ó estéril. E o que ele vai fazer agora, irmão? Ele vai citar 54, versículo 1 de Isaías. Porque está escrito, alegra-te, ó estéril, que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os filhos do que as que têm que as da que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava e sim da livre. Diga amém. Diga assim, pastor, me explica que o negócio ficou tenso. Esse texto é difícil, irmão. Ele é um texto complicado demais de você entender, porque o apóstolo Paulo, ele é muito... O apóstolo Paulo é um rabino. Você assiste um rabino no YouTube, ele traz umas coisas assim que são tão interessantes, que às vezes eu estou assistindo com minha esposa e digo assim, lá vem as histórias dele de novo. O apóstolo Paulo pega o versículo 1 de Isaías 54, e ele destrincha, só que ele destrincha num aspecto muito interessante, porque essa carta é a epístola aos... Para quem, irmãos, foi escrita essa epístola? Aos... Aleluia. A gente leu Gálatas, capítulo 4, então é uma epístola de Paulo aos Gálatas. Essa epístola, ou essa escritura, esse livro pequeno que foi escrito para os Gálatas, alguns teólogos consideram a epístola mais importante para a igreja. Para nós, a igreja. Porque dentro desse contexto havia um grupo de pessoas chamadas judaizantes. Diga judaizantes. Esses judaizantes, irmão, quando alguém disser assim para você, você tem a menorá em casa, você é judaizante. Você tem um talite, você é judaizante. Você tem um quipá, você é judaizante. Eu vou te ensinar a responder essa pessoa. Primeiro, para ser judaizante, precisa ser judeu. Ok? Então, primeiro, para ser judaizante, precisa ser... Você não é judaizante porque você não é judeu. Ok? Segundo ponto, os judaizantes eram judeus que diziam para todas as pessoas da época, só pode ser cristão quem for judeu, praticante de todas as regras da lei. E o terceiro ponto dizia assim, para ser cristão você precisa se circuncidar. Nenhum de nós é judaizante. Não somos judeus, não vivemos pela lei,
não queremos que ninguém viva pela lei e não queremos as práticas erradas da lei. Amém? Nós queremos Cristo. Diga, eu quero é Cristo. Então você não pode ser judaizante. Ok? Já deu 23 horas, então desligou as luzes de fora automaticamente. Alguém liga, por gentileza. Pronto. Amados, os judaizantes, eles tentaram convencer os gálatas que eles precisavam ser judeus antes de ser cristãos. E o apóstolo Paulo, ele começa a tentar explicar que isso não era necessário. E ele tenta dizer aos gálatas que eles poderiam seguir a Cristo sem precisar ser judeus primeiro. Porque Cristo veio salvar os gentios também. Amém? Jesus veio salvar os gentios. O que acontece? Paulo então pega um versículo que nós lemos, Isaías 54, versículo 1, que era um versículo que lembrava Sara, a mãe dos israelitas, a mãe dos judeus, e através de Paulo a gente descobre que também é nossa mãe pela fé. Então ele começa a falar e ele diz, olha, você sabe que haviam duas mulheres, e ele não cita o nome de Sara, mas ele diz, uma era escrava e outra era livre. Nós conhecemos a Escritura, sabemos que ele fala que a escrava era Agar e a livre era Sara. E aí ele diz, irmãos, que a Agar, ela representava aquilo que havia sido feito segundo a carne. O que havia sido feito segundo a carne? Sara não podia ter filhos. O que era legal de ser feito na época dos patriarcas era que a esposa poderia pedir um filho de uma serva para que seu marido tivesse posteridade, caso ela fosse estéril. Foi o que ela fez, só que isso, diga assim, é uma lei carnal. Porque Deus havia dado uma promessa para Sara. Ele disse a Abraão que eles teriam filhos e Sara riu e não acreditou. Só que o que Deus faz com a promessa? Ele faz ela se cumprir independente da sua vontade. Independente do que você quer, se Deus te deu uma promessa, ela vai se cumprir. Apesar dela não crer naquele primeiro momento, nasce Isaque. Esse sim era o filho da promessa. Lá no final dos versículos que nós lemos, lá no versículo 29 diz, como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nascera pelo Espírito, ou seja, ele está querendo dizer, assim como Ismael, filho de Agar, perseguiu a Isaque. Em que momento isso aconteceu? Você pode ler nas Escrituras um texto interessante em que Sara pega Ismael zombando de Isaque, porque ele era mais velho e porque rolava uma história ali no meio de perseguição. Porque Agar, na maior das fantasias dela, na maior da loucura dela, achava que Ismael ia ser herdeiro, mas a promessa era de Isaque, irmão. Então o apóstolo Paulo pega esse texto e diz assim para os gálatas, que eram celtas, que moravam na Europa. Ele diz assim, vocês não precisam ir para Israel, vocês não precisam ser judeus para serem salvos por Cristo. Então ele cita que o nascimento de Isaque havia se dado através de uma promessa, essa promessa era espiritual, portanto ela poderia ser conquistada porque era uma herança espiritual, poderia ser conquistada até por gentios. Irmãos, isso é tão profundo que nós estamos aqui, nós cremos porque isso é uma promessa. Nós somos salvos porque nós usamos a fé, porque Jesus morreu por nós e porque nós cremos que Jesus entregou a sua vida por nós. Se isso fosse matemático, nenhum de nós estaria aqui. Se isso fosse algo exato, se isso fossem números, nós não estaríamos aqui salvos, irmãos. Não seria possível orar e curar uma pessoa, porque tudo é feito por fé. Tudo é feito baseado numa promessa. Você caminha numa promessa que você recebeu. Amém? Diga amém. Amém. Apóstolo Paulo, então, ele cita esse versículo 1, e ele diz uma coisa importantíssima, ele diz, alegre-te, ó estéril,
que não dás à luz. Ele cita Sara para fazer os gentios se sentirem abraçados pela promessa que era para Abraão. Para mim, o que é mais importante desse texto é quando ele cita Jerusalém, e ele diz que Agar representa o Sinai na Arábia, e está como Jerusalém da sua época, porque Jerusalém naquela época estava escravizada pelos romanos, era uma cidade do Império Romano e portanto era escrava, e ele estava querendo dizer assim: vocês judeus, ou nós judeus, porque ele era um judeu, que se gaba da liberdade, ou que se gabam da liberdade, nós somos escravos. E ele diz para os Gálatas assim: nós, porém, nós somos filhos da Jerusalém do alto, que é livre. Ele fala de algo, irmãos, que é completamente espiritual. Você precisa acreditar que tudo que Deus diz que vai te dar é espiritual e, portanto, você vai receber porque é espiritual. Se você não crer que você vai receber aquilo que Deus está te falando que vai te dar, irmãos, então você não vai receber. Se você não agir pelo Espírito diante das promessas que Deus te dá, então você não vai receber. Você precisa agir por fé. Você precisa fazer antes que se concretize aquilo que Deus havia te prometido. Se Deus te diz que Ele vai te dar uma moto, o que você vai fazer? Você vai ficar esperando a moto chegar? Você não vai tirar a carteira de moto, você vai só esperar a moto chegar, não é isso? Não, você vai tirar a carteira. Isso é agir por fé. Isso é um exemplo básico que serve para tudo. Deus falou: eu vou te dar uma moto, meu filho, minha filha. Você vai tirar a sua carteira, porque senão quando Ele te der a moto, tu vai sair andando por aí sem habilitação. É isso que você vai fazer? Tem um amigo meu que diz assim: anjo só anda na legalidade. Você está vindo aqui, você vai entrar no seu carro lindo, novo, cheiroso, você bota o seu cinto de segurança. Se você não tem a sua habilitação, os seus anjos ficam na garagem e você sai sozinho de carro. E quem vai andar contigo é o próprio Satanás. Se tem uma batida para acontecer nos próximos 200 metros, será no teu carro. Se houver uma blitz ali na frente, o único a parar vai ser você. Entendeu? Quando tu está fora da legalidade, quando tu está dando margem para Satanás, se alguma coisa ruim vai acontecer, é a lei de Murphy, vai acontecer contigo. Vamos arrumar nossa vida para esse ano, amém, irmãos? Eita, será que Jesus está falando, meu Deus? Nós estamos num dilema aqui, irmãos, sobre herança. Havia uma promessa dada ao povo de Israel, e nós herdamos também, diga também, por causa de Cristo. A Bíblia diz que nós somos enxertados. A igreja foi enxertada, portanto a gente passa a fazer parte também. Nós não substituímos Israel. Israel não deixou de existir e não perdeu as suas promessas. O povo de Israel não desapareceu, não perdeu seu idioma, não perdeu sua identidade. O livro é deles. Amém? Só judeus escreveram a Bíblia. Jesus era um judeu, usava talite, quipá, tzir. Esse era Jesus. Mas o que aconteceu conosco? Nós fomos enxertados. Nós fomos adotados. E nós passamos a fazer parte das promessas. Ora, se nem Ismael deixou de prosperar, apesar de não ser o filho da promessa, imagina nós que somos da promessa agora. A palavra para esse ano, para nós, irmãos,
é o versículo seguinte a esse, que diz, versículo 2 de Isaías 54, alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, não o impeças. Por que nós podemos viver esse versículo hoje? Porque nós fazemos parte dessa promessa. Por isso nós podemos viver esse versículo 2 e o versículo 3. Diz assim: alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Diga, eu farei isso. Porque transbordarás, diga aleluia, para a direita e para a esquerda. Tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Irmão, essa promessa era só para Israel. Jesus veio para o povo de Israel, mas eles o rejeitaram. Isso era um plano do Senhor, e nós somos alcançados. Por causa disso, a promessa é nossa também. E eu estava ali estudando esses 3 versículos, 1, 2 e 3. Irmãos, o Senhor começou a falar comigo alguns decretos. Ele foi me dando nos versículos e nas palavras-chave desses 3 versículos, particularmente dos 2 versículos seguintes, que é o versículo 2 e o versículo 3, que são o nosso tema do ano. Deus foi me dando decretos. Deixa Ele. Irmãos, eu fui ficando cansado, porque o Senhor foi falando os decretos, foi dizendo cada uma das palavras. Eu fui ficando cansado, fui ficando assim, fadigado por causa do peso de estar recebendo aquelas palavras. Mas aí eu fui me esforçando, meu corpo estava cansado, só que eu não conseguia parar de escrever, porque eu sabia que essa palavra era para a eclésia. Infelizmente tem alguns irmãos que não estão aqui. Quando eu estava escrevendo, eu via alguns rostos, igual a irmã Claudete olha para as pessoas e Deus fala com ela, né? Olhou para Armando e disse: é um pastor. Deus foi falando comigo e eu fui vendo os rostos de vocês. Ele foi me dando uns decretos e eu fui escrevendo, e eu sei, quando eu leio isso aqui, quando essa palavra vai repousar sobre a tua cabeça. Eu queria que nós declarássemos aqui. Você vai declarar com fé. Quem declarar com fé vai receber. O primeiro decreto do versículo 2 é: alarga o espaço da tua tenda. Em Deuteronômio capítulo 19, não precisa abrir, eu vou só citar para ti. Diz assim, versículo 8 e 9: se o Senhor teu Deus dilatar os teus limites, como jurou aos teus pais, e te der toda a terra que lhes prometeu, desde que guardes teus mandamentos, que hoje te ordeno, para cumpri-los, amando o Senhor teu Deus e andando nos seus caminhos todos os dias. A palavra alargar e dilatar são as mesmas. A mesma de Deuteronômio 19, para dilatar, é a mesma de alargar, no versículo 2 de Isaías capítulo 54. Isso não se refere apenas a um espaço físico, portanto. Esse dilatar ou esse alargar fala com relação aos seus limites. Nós temos limites, irmãos. Nós temos limitações para melhorar o significado para você. Essa tenda que está falando aqui, ela pode muito bem ser a nossa vida espiritual, o nosso ministério. Os decretos são: o nosso crescimento será exponencial. Nosso conhecimento aumentará. Nossas conquistas chegarão. O Senhor será conhecido através de nós. Nós geraremos muitos filhos espirituais.
seremos conselheiros de grandes. Você crê que o Senhor vai te dilatar dessa maneira? Que Ele vai alargar o espaço da tua tenda dessa forma? Você vai receber. Você consegue pensar nas coisas enquanto nós declaramos essas palavras? Você consegue imaginar onde Deus pode te levar, irmãos? Vamos fazer um exercício nessa noite. Comece a pensar, a imaginar onde Deus pode te levar. Tem gente aqui que nunca passou do Estreito dos Mosquitos. Sabe onde é o Estreito dos Mosquitos? É aquele estreito que divide, separa São Luís do continente. Ali tem uma ponte, 2 pontes e mais uma ponte de trem. Tem gente que nunca passou dali. Enquanto o Senhor me dava esses decretos, eu vi alguns de vocês passando dali, mas por cima. Eu vi algumas pessoas tendo crescimento exponencial, o Senhor nos dando conhecimento aumentado, dilatado, facilidade para aprender, facilidade para falar, facilidade para viver as coisas das Escrituras. Pessoas conquistando coisas que há muito tempo haviam recebido por promessa e nunca haviam vivido. Ok, temos 5% acreditando. O segundo decreto do versículo 2 é: estenda-se o toldo da tua habitação. Diga, estenda-se o toldo. Estender, no original, é dobrar ou influenciar. Essas duas palavras estão lá no significado. Dobrar e influenciar, os decretos são: o Senhor vai dobrar o alcance da eclésia. O Senhor nos dará influência sobre cidades e nações. Através da nossa influência, ensinaremos a muitos. A cobertura dessa congregação chegará a muitas cidades e ministérios. O que estudamos e falamos aqui será copiado em muitos lugares. Nós seremos uma bênção. Você está pronto para viver isso, irmãos? Eu vi pessoas estudando e tudo que falavam era copiado. Isso é uma influência absurda, porque metade das coisas que nós falamos, elas são cópia de alguma coisa que alguém falou. Ninguém aqui anda inventando palavras, irmãos. Ninguém aqui anda inventando tudo que fala, e nem fala tudo que pensou, que gerou dentro de si. Uma grande parte das coisas que nós falamos foram copiadas de outras pessoas, de livro que você leu, de vídeo que você assistiu, de filme que você assistiu, de alguma coisa que você ouviu alguém falar. O que o Senhor está nos falando essa noite é que você vai passar a gerar pensamentos que serão copiados. A terceira parte desse versículo 2 é: não o impeças. Diga, não o impeças. Ou seja, não poupe, não contenha, não abandone. Os decretos são: não pouparemos esforços para viver esses decretos e promessas. Nós representamos o rio do Senhor que vai fluir nessa nação. Não represaremos o rio do Senhor. Virá um avivamento e eu mergulharei nele. Não me esquecerei nem abandonarei o seu ministério. Não reterei nem roubarei ao Senhor. De tudo que vier à minha mão, devolverei os dízimos, pagarei as primícias e ofertarei. Não pouparei. Diga, não vou conter e não abandonarei. Diga amém. A quarta parte desse versículo diz: deixa eu falar o que eu vi. Eu vi gente prosperando porque dava. Porque isso acontece comigo. Eu devolvo muito mais do que meu dízimo.
eu oferto muito mais do que o que eu sou obrigado a ofertar. Isso é gratidão, e Deus não é pior do que ninguém aqui. Se você fizer, se você for fiel, o Senhor é muito mais fiel do que você. Não vai te faltar, irmão. Não vai te faltar, você vai ter para dar. Não vai precisar nem emprestar. O quarto decreto desse versículo 2 é: alonga tuas cordas. Diga assim: alonga as tuas cordas. Alongar é desenrolar ou esticar. Porque você precisa imaginar que, quando o povo de Israel estava no deserto, eles andavam com o tabernáculo nos... Onde andava o tabernáculo? Onde, irmãos? E aí eles paravam em alguns lugares e eles montavam tudo de novo. Isso era a tarefa dos levitas. E como as cordas eram guardadas? Em carretéis. E esses levitas carregavam esses carretéis. E quando chegava ao devido momento de montar o acampamento, de montar de novo o tabernáculo, eles iam lá e eles alongavam as cordas. Eu vou te dar um exemplo nos nossos instrumentos. Quando nós colocamos uma corda no violão, numa guitarra, essa corda ela é esticada, mas ela não é esticada devidamente a primeira vez que ela é colocada, não é isso? Você coloca a corda, você acha que afinou, mas quando você toca, o instrumento está desafinado. Porque você coloca, ali são 6 cordas. Você coloca a primeira de baixo para cima, é o mizinho que a gente chama. Você afina. Você coloca a segunda, é o si. Você coloca a terceira, é o sol. Quando você colocar a última corda, que é o mi de novo, todas as outras estão desafinadas. Esticar as cordas é um trabalho contínuo, porque elas folgam. Os decretos são: as cordas são minhas, o chamado é meu. As cordas são minhas e o chamado é meu. O texto diz: alonga as tuas cordas. Irmão, a responsabilidade de manter essas cordas alongadas é sua. O segundo decreto é: o Senhor vai desatar, liberar o teu chamado. Irmão, você está ficando aziado. Sabe o que é aziado? É quando você não crê mais na promessa. Você começou crendo, a gente já está chegando no mês de junho e você já está esfriando. Eu vou repetir desde o primeiro, do alonga as cordas. As cordas são minhas, o chamado é meu. O Senhor vai desatar e liberar o meu chamado. Tuas cordas serão bem esticadas e o Senhor vai te usar ao máximo. Estaremos completamente disponíveis. Essa aí foi séria. Tu vai estar disponível? O quinto tema desse versículo 2 é: firma bem as tuas estacas. Diga sustentação. Estaca é madeira. Estaca é a base onde a corda é amarrada. E deixa eu te dizer como é o território de Israel e como é o deserto. É igual à praia. Tu já foi em Barreirinhas? Enfiar uma estaca na areia não é fácil? Difícil é manter ela na areia. Você consegue imaginar qual era o tamanho da estaca que o povo de Israel colocava no chão para que furasse a areia, que é mole, para manter toda aquela tenda esticada? Precisava ser grande, precisava ser forte. E isso exigia muita força de quem fazia esse exercício de enfiar as estacas no solo para amarrar as cordas. Os decretos são:
tuas mãos e os teus pés serão firmes para servir o ministério. Você não se desviará em 2025. Assim como as estacas sustentavam o tabernáculo do povo de Israel, as minhas estacas sustentarão a eclésia e os projetos. O material da tua estaca, ou seja, a tua natureza espiritual, será cada vez mais sólida. O Senhor te renovará. Diga assim: eu sou nascido de Deus, minha matéria é espiritual. Assim como o cajado de Arão de madeira morta floresceu, o teu chamado florescerá, e você não será mais inerte na casa do Senhor. Aí, receberam. Versículo 3, os dois últimos decretos. Porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A palavra transbordar nesse versículo significa sair do útero. Diga: sair do útero. Os decretos são: o útero do qual você nasceu é santo. O útero do qual você nasceu é santo. Teu nascedouro é santo. Nós vamos assistir um vídeo daqui a pouco. Nós vamos mostrar para vocês a retrospectiva da eclésia. Na verdade, é um histórico da eclésia. Nós vamos mostrar para vocês. Vocês vão conhecer o nascedouro de vocês, porque muita gente aqui não conhece. Não sabe como a igreja nasceu, não sabe de onde veio, não conhece as dificuldades. E o Senhor vai nos levantar para isso esse ano 2025. Diga: o meu nascedouro é santo. Você foi gerado por um chamado de santidade. Diga amém. Houve um decreto nessa igreja, no início da congregação, que era: quem nascer em São Luís será chamado santo. Aqui se dirá em todo lugar: santidade ao Senhor. O centro histórico de São Luís será um reviver, o revival, o lugar do avivamento do Senhor. Você transbordará e muitos nascerão das tuas entranhas espirituais. Ao teu redor ninguém será abandonado. Todos à tua volta serão salvos. Amém. E o último decreto, diz assim o versículo 3, no final do versículo 3: a tua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Isso é um texto missionário, irmãos. Isso fala sobre o que nós vamos herdar depois que cumprirmos tudo aquilo que foi decretado no início. Os decretos são: a eclésia herderá as nações, missões serão logo ali, o teu envio será logo ali. Se você crer e for herdeiro, possuirá um chamado missionário. A eclésia é um celeiro missionário. Você será cidadão no meio de outro povo e será abraçado e querido por ele. Amém, irmãos? Esses são os nossos decretos para 2025. O Senhor vai alargar o espaço dessa tenda. Você crê nisso? Vamos orar então. Feche teus olhos. Fique onde você está. Comece a falar com o Senhor. Nós profetizamos, nós decretamos, nós declaramos. Nós somos inteligentes. Então ore baseado no que nós falamos essa noite. Nós queremos herdar, Senhor, as tuas promessas. Nós acreditamos nos teus decretos e queremos vivê-los. Nós queremos andar na tua palavra. Nós temos um nascedouro espiritual, Senhor. E nós queremos levantar nessa noite, Senhor, diante de ti, Senhor, todas as promessas que foram feitas para essa congregação. Todas. Nós fazemos parte disso, Senhor. Nós fomos alcançados e nós queremos viver nesse ano 2025 tudo o que foi profetizado nos últimos 14 anos sobre as nossas vidas nesse lugar, Senhor.
Nós levantamos como um memorial nessa noite, Senhor, sobre a pedra de fundação dessa congregação, desse ministério que está no meio do piso dessa igreja. Nós levantamos agora, Senhor, esses memoriais e nós declaramos que nós viveremos todas essas promessas, declarações nesse ano. Em nome de Jesus. Irmão, eu sei que se você crer, você vai viver isso. Algumas pessoas compreendem. Você vai viver nisso, irmãos. Você vai viver nisso, irmão.